Pessoal, então olha só, acabamos a correção de ciências, né? E agora nós vamos para mais um grupo de animais. É o seguinte, pessoal, hoje nós vamos falar sobre as aves, tá? Deixa eu pegar o pincel aqui de uma cor para destacar, que eu esqueci de pegar, tá bom? Pessoal, nós já estudamos, vamos ver se eu lembro tudo, né? Nós já estudamos sobre os anfíbios, sobre os mamíferos, sobre os répteis e hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre as aves, tá? E depois da videoaula da tia Rosângela tem lá um videozinho ilustrativo, que eu sei que vocês gostam muito, tá bom? Pessoal, às vezes tem um reflexo no quadro, mas a tia Rosângela não consegue tirar, tá? Nós vamos ter que fazer assim mesmo. Então, olha só, o que acontece, gente? As aves. Para classificar os animais, pessoal, a tia Rosângela fica pensando nisso, né? Ela lembra daquela história bíblica que Deus criou tudo, aí ele criou o homem, né? E pediu para o homem dar nome para os animais, né? Todo mundo sabe dessa história. Adão estava lá no jardim do Éden colocando nome para os animais. Aí a tia Rosângela, quando ela era criança, ela imaginava Adão sentado assim numa pedra, sabe? E passando os bichos e ele colocando nome. Girafa, elefante, tartaruga. E como que ele ia pôr nome em tudo, né? Porque a gente sabe, hoje em dia, que tem animais que, por exemplo, aqui tem um animal que não tem em outro lugar, né? Por exemplo, aqui no Brasil não tem canguru, aqui não tem koala, né? Aí, hoje a gente entende, quando o Papai do Céu pediu para Adão colocar nome nos animais, ele estava dizendo que o homem tem capacidade de estudar isso tudo, de colocar nome, de saber as características, né? E olha que legal! E vocês sabiam, gente, que o homem ainda não descobriu todos os animais que existem no mundo? Pô, só para vocês terem uma noção, os animais marinhos, o homem só catalogou, ou seja, ele só descobriu, colocou nome, estudou 5% deles. Ainda tem 95% dos animais marinhos, ó, que a gente não sabe nem como que vive, né? Porque o planeta é imenso, né? Quem somos nós para saber tudo que Deus fez, né? Nem sei se a gente vai dar conta disso um dia. Então, hoje nós vamos estudar as aves. Por que esses bichos são chamados de aves? Porque eles têm características em comum. Por exemplo, gente, mamífero. A maior característica do mamífero que difere eles dos outros é que ele mama, né? Por isso que eu chamo mamífero. Já uma ave não mama. Então, pronto, acabou, né? Então, a gente classifica por característica. Então, a gente vai falar isso aqui agora. Pessoal, a tia não anotou aqui porque depois que ela lembrou, né? Mas olha só, a primeira coisa que a gente repara é que todas as aves têm bico. E os bicos não têm dente. Agora, imagina uma ave com um bico e um bico cheio de dente. Não ia ficar muito legal, né? E aquele bico, gente, se a gente for parar para pensar, cada animal, cada espécie de ave tem um bico diferente, né? Tem uns bicos fininhos e alongados, igual o bico do beija-flor. Tem um bico que ele é maior e mais tortinho, igual o bico do papagaio, né? Então, será por quê, né? Que tem esses bicos tão diferentes? A gente vai ver isso na próxima aula de ciências que a tia ainda vai gravar. Eu achei muito interessante, vocês vão amar. Então, vamos lá, gente. As aves, né, como a tia disse, elas têm bico, cada espécie é um bico diferente, elas não têm dente, isso significa que elas não mastigam, né? Então, pegou-lhe o alimento e já engoliu. Outra característica é que elas têm o corpo coberto por penas, né? Que mais? Elas têm duas patas e um par de asas. Então, elas têm as duas patinhas, né? E ela tem dois pares de asas. As asas, pessoal, para voar, né? Mas a gente sabe que tem ave que não voa. E também as asas para nadar. Olha que legal, né? A gente não vê, por exemplo, uma galinha usando a asa para pegar um alimento. Ela não faz isso, né? Então, o animal que voa, ele vai usar a asa para voar. E também eles usam a asinha para nadar, para se locomover na água. As aves também, gente, elas têm os ossos ocos. A tia vai explicar o que é uma coisa oca, tá? Ó, eu vou desenroscar o meu pincel aqui, ó. Tá vendo que aqui dentro não tem nada? É oco.
Tem nada dentro. Então, o osso de uma ave, ele é oco, é igual essa tampinha do meu pincel aqui, ó, é oco. E a gente pode comprovar isso, por exemplo, quando a mãe faz um frango, né, que o ossinho assim quebra, a gente olha, a gente vê que ele não tem praticamente nada ali dentro, ele é oco. E sabe por que ele é oco, gente? Porque, por exemplo, o osso do ser humano, ele não é oco, né? Ele é compacto, ele é pesado. Se as aves não tivessem o ossinho oco, ela ia ser pesada, e como é que ela ia voar? Não é verdade? Então é para isso. As aves também, gente, elas põem ovos, ou seja, o filhotinho nasce de um ovo, tá? Elas não têm bexiga. Essa parte aqui a tia Rosângela acha muito interessante. O que é bexiga? A bexiga é um órgão, né? Os seres humanos têm bexiga, muitos outros animais têm. Quando todo líquido que a gente toma, né, ele vai para o nosso organismo. E aí os nossos rins vão filtrar o nosso sangue, vão fazer um trabalho gigantesco lá dentro que depois vocês vão aprender. E o líquido que não serve pra gente, sabe? Ele tem que ser eliminado do nosso organismo. E ele é eliminado pelo xixi, né? Só que aí ele fica lá na nossa bexiga e ela vai enchendo. E quando a gente sente vontade, né? A gente vai ao banheiro. E as aves, gente, elas não têm bexiga. E vocês vão lembrar de um exemplo clássico que tem aqui no colégio, os pombos, né? A gente vê muitos pombos por aí, muito cocô de pombo por aí também. Por quê? Porque eles não têm bexiga. Se eles tivessem bexiga, gente, aí o bexiga ia ficar cheio de xixi, ele ia ficar pesado. Como é que ele ia voar, né? Então, não tem, certo? Os animais, pessoal, olha só, alguns não voam. Aí a tia foi pensei assim, será que é a maioria que voa ou é a minoria que voa? Aí a tia pesquisou, mais ou menos 50 espécies não voam, então a maioria voa. Olha que legal, né? A maioria voa, a maioria tem um canto lindo, né? Quando a gente vai para uma floresta que a gente escuta o barulho dos pássaros, é tão tranquilizante, é tão lindo, né? Então Deus caprichou, né? Aquelas penas coloridas, muito legal, muito bonita a natureza. E, pessoal, uma coisa bem interessante que a tia também pesquisou para falar para vocês é o seguinte. Por exemplo, um cachorro, né? O cachorro é um mamífero. A gente vai dar banho no cachorrinho, ele cai na piscina, ou ele entra num lugar que tem água, porque tem cachorro que adora, né, água. Quando ele sai da água, ele tá todo molhado, né? A minha cachorrinha mesmo, quando eu dou banho, ela balança assim, ela faz uma chuva em todo mundo, porque o pelo molhou. O que acontece? As penas não molham. A gente vê lá, por exemplo, um pato nadando, né? Ele nada, quando ele sai da água, ele tá seco, ele não molha. Aí a tia Rosângela também foi pesquisar. As aves, elas têm uma glândula que fica no dorso, nas costas, lá no final, perto do rabo dela, que solta um óleozinho líquido que não deixa a pena molhar, a pena fica impermeável, a água não entra. E sabia que faz todo sentido se a pena molhasse as aves que nadam iam afundar, não é verdade? Então pronto, tem esse óleozinho que lubrifica as penas para a ave não afundar. Eu achei isso muito interessante, né? E por uma curiosidade, a pena só molha na água quente, mas ninguém vai pôr uma ave na água quente, né? A tia Rosângela analisou isso, por exemplo, quando a gente vai lá na fazenda, que o povo adora matar uma galinha caipira, né? Aí tem que tirar a pena, aí ela só molha com água quente, né? Então vamos lá. A tia colocou ali no quadro uns exemplos de aves que voam e que não voam. Quando eu fui colocar um exemplo, gente, eu coloquei assim, pássaro. E aí eu fiquei meia hora, né, tentando lembrar mais. Aí, em vez de colocar pássaro, eu coloquei o nome do pássaro, porque a gente tem que usar a cabeça, né, pra não sofrer. Aí a tia conseguiu colocar aqui. Águia, gavião, beija-flor, pardal e andorinha. Claro que não são só esses, né? Só exemplos, só para ilustrar a aula. E aí a tia foi procurar exemplos de animais que não voam. Pessoal, se a gente for analisar, os que não voam são grandes, né? Por isso que não voam, são pesados e tal. Então, pinguim. E o pinguim não ia voar nunca, além dele ser grande, ele tem a asinha curta, né? Não ia dar impulso para voar. Pinguim, galinha, avestruz, ema
e peru. E a tia também pesquisou e ela descobriu que o avestruz é a maior ave que tem que não voa. Interessante, né? Então é isso, gente. Por hoje é só, tá bom? Então, ó, beijo, até a próxima aula.